no lançamento de um livro chamado Deus nos Livre, né? Desassossegos e encantamentos ligados à religião, né? Religiosidade e espiritualidade. E o André me viu, provavelmente foi isso que ele fez menção, falando de Jesus de Nazaré. E uma das perguntas que às vezes me fazem é: você que foi monge, viveu dentro de uma ordem religiosa e que tem tradição católica, por que você, vez ou outra, fala Jesus de Nazaré? Eu digo, não é vez ou outra. Eu sou professor, sou alguém que atua no campo da formação, da comunicação. Jesus Cristo é uma expressão de fé, porque a palavra Cristo significa o Salvador, o Messias, para usar o termo hebraico, o Salvador. Se eu, Cortella, estiver falando de Jesus Cristo, eu estou me referindo a uma figura religiosa. Se eu falo Jesus de Nazaré, eu estou me referindo a uma figura histórica, uma pessoa. Né? Assim como eu não chamo o Lenin de camarada, de tovarish. Né? Não chamo o John Locke de Sir John Locke. O único que eu chamo de Sir é o Mick Jagger. Né? Faz todo de sentido. maneira, claro. O uso de título de natureza religiosa ou de crença, ele tem que ser muito bem utilizado. Afinal de contas, eu falar numa sala de aula, num programa, Jesus Cristo, eu estou manifestando uma postura religiosa de crença. Jesus de Nazaré é a referência à pessoa. Eu não sou teólogo, eu sou cientista da religião, por isso, nessa atividade, a gente tenta trabalhar todos os temas de modo mais objetivo, não neutro. Não há neutralidade, né? Mas de objetividade. E a objetividade, o ateísmo metodológico, que é um termo que a gente usa, nos leva a evitar algo que tenha conotação religiosa, né, direta. Afinal, você está lidando com um conjunto de pessoas que não necessariamente aderem, né, ao mesmo princípio. Sim. E eu, sim, essa é a razão, respondendo aí ao André, né, Jesus Cristo é a percepção religiosa teológica do Salvador, e Jesus de Nazaré, né, é a figura histórica. Ambas são imagens controversas. Super. E isso é bom. E falando nisso, você acabou de mencionar que você é um cientista da religião. Isso não é uma contradição nos próprios termos, assim? Não, porque se imaginaria que ciência lida só com o experimental. De fato, né, durante séculos a ciência não era experimental. Ela ganhará essa natureza, né, experimental ou empírica a partir daquilo que a gente chama de modernidade. Portanto, a partir do século XV, XVI em diante. E aí os trabalhos feitos, por exemplo, por Francis Bacon, que criou, né, os passos do método científico, e outros trarão a ideia de que só é ciência aquilo que for provável. O que for improvável não é ciência. Nenhum de nós coloca a filosofia como ciência hoje. Claro. Ela foi, sem dúvida, a mãe de todas as áreas, hoje entendida como uma tia velha, que fica trancada no quarto, tresloucada, gritando, né? Mas, vez ou outra, ela põe a cabeça na janela, a filosofia como tia velha, e diz: cuidado, presta atenção, vocês estão caminhando para um lugar que é perigoso. Então, a tia velha serve para isso. A palavra ciência da religião, ela toma muito mais a noção de ciência como um estudo do que no sentido empírico do termo. Por isso ele não seria contraditório utilizado desse modo. A gente fala em ciências ocultas. A gente fala, né, em tomar ciência de algo. Por isso o termo, para não se confundir com teologia. Porque o teólogo é alguém que tem que ter fé. Você não pode trabalhar na teologia com a noção de Deus se você não tem a crença. Não acredita nele. Não dá para você trabalhar nenhum tipo de reflexão se você não tem essa adesão, né, àquilo que você está ali estudando. Por isso, essa discussão que você traz à tona, ela apareceu já várias vezes dentro, né, do campo da ciência. Será que dá para falar em ciências da religião? Sim, entendida aí ciência como sendo o estudo.